Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, aqui do Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E boa noite, canal Coisas de Cideles. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para ajudar vocês a olhar para o seu inconsciente e perceber como é que nós podemos nos ajudar quando nós temos as nossas dificuldades, as nossas tristezas. E o assunto de hoje é depressão e neuroplasticidade. E essa live vai ser apresentada no Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e também está sendo apresentada ao vivo aqui no canal Coisas de Cideles. Então, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de neuroplasticidade, superação pela psicanálise, um ensaio clínico e teórico. Nós hoje vamos contar uma história a respeito de Manassés e depois a história de Clara. Primeiro, a história de Manassés. Escrever essa aula, eu decidi colocar um exemplo excelente de superação. José do Egito. Um exemplo bíblico sobre José do Egito, mas, na verdade, também o exemplo de Manassés. Hoje nós falaremos de Manassés. A princípio, quem foi Manassés? O filho primogênito de José, do Egito, que foi vendido como escravo por seus irmãos. Então, José do Egito, para quem não sabe, foi vendido como escravo pelos irmãos, e é uma história bíblica muito bonita. E a gente até incentiva você, além de fazer estudos aqui a respeito de psicanálise, também ter conhecimento da Bíblia, porque ela ensina princípios maravilhosos e nos ajuda a também ter, assim, bastante conhecimento a respeito de várias histórias de superação ao longo de toda a história que serve para nós mesmo hoje. Então, pessoal, Manassés, ele foi o filho primogênito de José do Egito. E qual a simbologia de Manassés? Deus, do nome Manassés, aliás. E por falar em nome, antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cideles, sou psicanalista, sou graduada em coach de desenvolvimento social, pós-graduada em neurociência e também tenho doutorado livre em psicanálise, além de vários cursos na área da psicanálise, estar graduando em psicanálise. Então, pessoal, a simbologia do nome de Manassés, que José deu para ele, é Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao nomear seu filho de Manassés, José, o governador do Egito, expressa uma superação silenciosa. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. José não apaga o passado, ele o reorganiza dentro de si. Dar um nome ao seu filho é fundar um tempo, e esse movimento que encontrou, é esse movimento que nós encontramos aqui na clínica psicanalista. O sujeito, ao narrar uma história, assim como José narra, mesmo através do nome de Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. Quando a pessoa ela fala, ela narra o seu sofrimento,
Como nós aqui, quando nós nos expressamos através da psicanálise, através de histórias, de uma certa forma, estamos simbolizando, dando nome às nossas dores. Então, quando José faz esse movimento, ele está simbolizando, dando nome às dores dele. Esse movimento nós encontramos na clínica psicanalítica, porque o sujeito, quando ele conta, quando ele narra, ele transforma a dor em símbolo, ele transforma o trauma em linguagem. O encontro com a palavra, a psicanálise como cura. A psicanálise, desde Freud, opera na aposta de que a palavra cura, mas não qualquer palavra, e sim a palavra que vem do nosso inconsciente. Aquela palavra que, quando você vai falando, com a ajuda de um profissional, ela vai puxar cá do seu inconsciente, que fica aqui na nuca, de acordo com os estudos em neurociência, que fica aqui, e aqui também fica o id, o desejo, a pulsão de fazer o que eu quiser, de aprontar o que eu quiser, cada um de nós, o nosso id está aqui. Então, nós vamos puxar desse inconsciente o que foi recalcado, o que foi guardado, aquilo que foi tão insuportável, tão difícil para nós, que nós preferimos esquecer, que nós preferimos que para o nosso psique, para que a gente sofresse menos, nos fez esquecer, nos fez esconder de nós mesmos essa dor. Mas à medida que a pessoa fala, o psicanalista, ele vai conseguir olhar para aquela fala e puxar de lá o que é que está por trás disso, porque nós somos preparados para ver além do óbvio, além do que o outro imagina que nós estamos vendo. Nós estudamos profundamente o ser humano para entender o que está por trás da fala alheia, da fala do outro. Para quê? Para que nós possamos ajudar a pessoa a estar simbolizando, curando as suas dores, trazendo para sua fala aquilo que está escondido no seu psique. A psicanálise, pessoal, desde Freud, ela opera na aposta de que a palavra cura, só que não é qualquer palavra, e sim a palavra que vem de onde? Do nosso inconsciente, aquela palavra que nós escondemos de nós mesmos. Em associação livre, ou seja, no tratamento analítico, quando o sujeito está falando, nós vamos começar a perceber, pelo caminho do desejo, qual é o sintoma e qual é a metáfora por trás das palavras. Jacques Lacan, em 1966, na escuta clínica, ele mostra que o analista não aconselha, o analista não julga, o analista, ele não soluciona diretamente. Ele escuta, ele interpreta e sustenta o espaço vazio, que é necessário para que o sujeito encontre em sua fala perdida, que nem ele consegue ouvir o que está dizendo, uma simbolização, um sentido para a dor que ele tem. Quando o sujeito fala e o analista escuta, esse analista ele escuta e interpreta o espaço vazio, que é necessário para que o sujeito possa encontrar essa fala perdida, assim como José, que reinterpreta os sonhos do faraó.
O analista escuta os sonhos do paciente ou as falas do paciente, os lapsos, os atos falhos, através de atos falhos, através de indiretas, nós podemos perceber o que a pessoa está querendo, mesmo os desejos inconscientes piores que ela tem ali no fundo da alma, que ela mesma esconde de si. Porque, sinceramente, nós vivemos num mundo onde nós temos dificuldade de olhar e entender. Nós pensamos muitas vezes que estamos fazendo bem, mas nós temos dentro de nós, inconscientemente, desejos ruins. E o psicanalista é treinado para ver além da fala e ajudar a pessoa a meditar se é bom ou se é mal, o que está por trás daquela fala dela. Então, pessoal, o analista escuta os lapsos, os atos falhos, os sintomas e também os silêncios. E agora, pessoal, falando em silêncios, eu vou contar aqui uma outra história para que vocês possam entender como é que funciona o nosso psique. A história que eu vou contar para vocês, porque hoje nós estamos fazendo aqui análises clínicas de pacientes e conversando, né? Então, nós vamos falar sobre a história fictícia de Marta. Esse é um nome fictício. Marta, uma mulher de 52 anos. Ela entra em análise após um AVC leve. Ela é uma sujeita de um comportamento rígido e está exausta. E ela diz: nada pode sair do meu controle. Se eu relaxar, tudo desmorona. É assim que ela vê toda a situação no seu entorno. Ao longo do processo de análise, emergem lembranças da infância, os pais frios, ausência de reconhecimento afetivo, ausência de amor, castigos silenciosos, e ela se mantém sempre muito rígida, sempre muito no superego. Aqui, as falas, tem ali as falas dos pais. Ela tem uma mentalidade totalmente rígida com tudo. Ela não consegue olhar e perceber que muitas vezes alguém pode estar fazendo um elogio porque acha que ela é uma pessoa legal. Não, às vezes ela vai ver de uma maneira má aquele elogio. Se alguém trata ela bem, ela vê com desconfiança aquele tratamento. Ela acha que por trás disso tem algum interesse escuso. Então, pessoal, Marta realmente é uma pessoa bastante rígida. E em uma sessão, em várias, aliás, ela fica num silêncio muito grande. E naquele dia e em vários outros, ela tem dificuldade de falar. Ela chega ali com bastante silêncio, fica calada por um bom tempo. Então, em uma sessão, após esse silêncio, ela se emociona. Eu me tornei a esposa, a mãe, a filha e a profissional que as pessoas queriam. Eu me tornei a líder religiosa e a pastora que as pessoas queriam, ou a pessoa que participava ativamente nas minhas atividades religiosas como as pessoas queriam. Mas, quando eu olho para mim,
eu nunca fui quem eu mesma queria ser. Essa fala marca o início de um deslocamento do sintoma. Vocês entendem? Ela desloca lá do inconsciente uma verdade, sem perceber, de que ela nunca foi quem ela realmente queria ser, mas ela viveu para agradar a todos na busca de cada um. A filha perfeita, a aluna perfeita, no trabalho a pessoa que se doava ao máximo, mesmo que talvez ela não gostasse tanto daquele trabalho. E, de repente, como esposa, como mãe, ela foi o que as outras pessoas esperavam, mas não o que ela queria para si própria. Isso marca o deslocamento do sintoma do corpo, porque ela sentia muitas dores em todas as juntas do corpo. Tinha artrite severa, uma dor enorme aqui na estrutura, na sua parte, aqui, na sua coluna. Por quê? Porque ela fazia tudo para agradar a todos, mas não olhava para o seu próprio desejo. Lacan, ele nos pergunta muitas vezes ao longo de seus ensinamentos em psicanálise: o que queres? É preciso que possamos olhar para o que queremos. É muito bom ser uma esposa maravilhosa, é muito bom ser uma filha maravilhosa, é muito bom ser uma profissional maravilhosa, é maravilhoso ser uma serva de Deus que também se doa ao máximo, até onde a gente puder. Mas nós também podemos ser um artista, uma pessoa que gosta do lado intelectual. Nós também podemos ser alguém que sonha e que tem o direito de plantar um jardim. Nós também podemos ser alguém que tem desejos maiores de correr atrás de outras coisas ao longo da vida. Nós podemos sonhar e concretizar esses sonhos. Mas ali, diante do AVC, até então sem uma causa médica determinada, ela ganha essa dor um sentido psíquico simbólico e deixa de ser um inimigo obscuro. Vocês conseguem entender? Marta encontra seu Manassés. Ela encontra ali, como disse José, um nome para a sua dor. Eu me esqueci de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai, onde ele sofreu quando ele foi levado como escravo e abandonado por aqueles irmãos, quando ele foi maltratado por aqueles irmãos por inveja e maldade que eles tinham com relação a ele e a sua postura diante do seu pai. A neuroplasticidade e o reescrever da memória. A neurociência comprova que a clínica psicanalítica, o que a clínica psicanalítica já observava. O nosso cérebro pode se reconfigurar ao longo da vida. As conexões sinápticas mudam com as experiências emocionais. E o significado atribuído à experiência também altera o nosso cérebro. Damásio, um estudante da neuroplasticidade, em 2012, ao recontar sua história em análise, uma paciente, ela ativa áreas como o hipocampo e o córtex pré-cerebral.
quando ele observa isso através de imagens e radiografias, ele percebe que essas memórias, elas participam da parte emocional daquela paciente. E que ali demonstra regulação do afeto e elaboração simbólica através de quando ela fala, ela coloca para fora essas dores que ela sente. O sofrimento psíquico, quando ele é narrado, quando ele é colocado para fora, quando você não aceita calado a injustiça que tentam te fazer, ele vai ajudar você a curar o seu corpo. Não aceite menos do que você merece. Isso não é justo. Não permita que te empurrem de lugar algum. Pode até ser que façam isso, mas que façam sabendo que você está vendo, que você está percebendo, que você está totalmente acordado. Por isso, nós convidamos você a vir estudar e entender a psicanálise, porque dessa maneira você vai estar se protegendo contra maldades alheias. Qual é a função do analista com relação a tudo isso? Então, pessoal, antes de começar a falar sobre isso, né, nós podemos ver aqui que, como eu falei, a memória emocional, a regulação do afeto, a elaboração simbólica, o sofrimento psíquico, quando ele é narrado, quando é contado, quando se dá nome à dor, ele deixa de ser um trauma paralisante e se torna material de criação psíquica. Essa é a neuroplasticidade em ação, é a neuroplasticidade da alma. Não apagar, mas transformar a dor em palavra. A função do analista, sombra e luminária, de acordo com Winnicott, em 1975, para que alguém exista de verdade, é preciso que essa pessoa seja espelhado. Quem é esse espelho? O analista é esse espelho neutro, porém acolhedor. O analista, o psicanalista, ele não dá conselhos, ele permite que o sujeito encontre sua própria verdade. E ele ensina o seu paciente a estar enxergando o que está por trás das atitudes alheias, porque ele mesmo consegue enxergar mais do que o outro tenta demonstrar para ele. Então, o Winnicott, ele mostra para nós que o analista é um espelho neutro, porém acolhedor. Ele não dá conselhos, mas permite o sujeito encontrar sua própria verdade. Já Anziel, em 1989, Anziel, com sua noção do eu-pele, mostra como pacientes traumatizados carregam no corpo, a cicatriz da dor. A palavra, quando não escutada com profundidade, pode ser um tremendo martírio, mas quando a palavra é ouvida, quando se dá atenção na palavra, a palavra que é ouvida, quando você fala com o outro sobre o que você pretende, sobre as suas atitudes, sobre o que está envolvido nas suas ações, no que você decidiu,
De repente, as suas palavras, colocadas de uma maneira bondosa, podem ser um bálsamo. A palavra deve ser feita para estimular e para ajudar o outro a ser um ser melhor, uma pessoa mais feliz, e não para destruir. Então, a palavra, quando a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando nós podemos estar olhando para nós e ajudando o nosso paciente a olhar para ele através de tudo que ele próprio fala. O que é que está envolvido em você me dizer, eu não consigo andar? Será que você não está conseguindo tomar conta da sua própria vida? Será que quando você não consegue andar, é porque tem alguma coisa te travando tão difícil, alguma coisa que você não quer, que está machucando você? Será que quando todo o seu corpo dói com artrite, com aquela dor que muda de lugar no seu corpo, não é porque você está tentando satisfazer o desejo de todos, mas não olha para o seu desejo? Você pode sim ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom esposo, ser um bom profissional, mas você também pode sublimar, ter neuroplasticidade, fazer algo que possa ajudar você tanto a se curar quanto a dar sentido aos seus sentimentos, diminuir a sua dor, transformar uma pulsão negativa, um desejo negativo, em algo bom, que inclusive ajude a sociedade. Mas use apenas para ser bom e não para tentar destruir o outro em nome do seu próprio sentimento, que muitas vezes pode ser negativo. Por isso, todo mundo que trabalha em público, que lidera comunidades, deveria fazer tratamento psicanalítico, porque todos nós trazemos histórias da infância, recalques, traumas, que muitas vezes nós podemos jogar em cima de outros, sem que o outro tenha culpa, porque nós estamos fazendo uma projeção do nosso sentimento recalcado, que está guardado e nós não temos conhecimento. E o analista vai nos ajudar a olhar para isso. Então, pessoal, todos podemos gerar Manassés em nossas mentes, ressignificando traumas, dando nome a esses traumas, compreendendo e respeitando nossos limites, valores, qualidades e diferença de personalidade. Muitas pessoas gostam muito de festa e acham que todo mundo deveria gostar, mas algumas pessoas conseguem viver bem com a sua solitude, e isso é muito saudável, porque é o sujeito que ele não precisa de outro para validar, que ele não precisa de outros para estar ali se achando importante, mesmo ele se constrói, ele estuda, ele faz coisas para si, ou ele trabalha e está feliz com o que faz com a sua própria família, essa é uma pessoa saudável. Agora, aquela que precisa de 1 milhão de pessoas em volta, que se não tiver pessoas em volta se sente abandonado e que pensa que todo mundo ser igual, na verdade, essa pessoa ficou presa na época da oralidade, na época da troca de fraldas, e ela se sentiu humilhada, e ela precisa de validação constante, e ela tem uma dor enorme, ela tem um buraco existencial, e precisa estar suprindo isso com festanças, com pessoas em volta, com bebedeira. Então, nós temos que olhar. Quando a pessoa, por exemplo, vai para a droga, ele está no ID, ele está também ali preso na época da oralidade. Então, as pessoas, elas têm personalidades diferentes. E, na verdade, as pessoas que conseguem conviver bem consigo mesmo são pessoas, psiquicamente falando, mais saudáveis. Então, pessoal, continuando aqui o nosso trabalho, como eu falei, né, que todos nós podemos gerar Manassés em nossas mentes, ressignificando nossos traumas, dando nome a nossos traumas,
compreendendo e respeitando tanto os nossos limites quanto os limites de outras pessoas, nós iremos, dessa forma, compreender que o valor desejado não está na validação externa, não. Não está no outro, não está na comunidade que eu participo, não está no que o outro pensa de mim, ou em eu ter medo ou me sentir acuada, e dessa maneira eu me esconder porque o outro está me apertando e fazer o desejo do outro que ele está me apertando e, de certa forma, me ameaçando. Nós não podemos ceder a isso. Nós temos que estar olhando para nós, fazendo o melhor que nós podemos em todos os lugares, mas, de certa forma, nós temos que estar... Pessoal, eu estou deixando aqui 2 convidados entrarem. Olá, boa noite, José Siqueira. Eu vou terminar de falar aqui uma fala e vou dar oportunidade para vocês falarem, tá? Boa noite também, além dos... Para quem mais que entrou aí? Quem mais que está participando, além do Siqueira? Oi, Siqueira, boa noite. Bom, pessoal, eu vou continuar aqui. Então, pessoal, nós podemos... Vou voltar aqui, né? Em nossas mentes, ressignificar os traumas, compreender, respeitar nossos limites, os limites do outro, e gerar Manassés. Como eu contei a princípio essa história de José do Egito, que o nome Manassés que ele deu a seu filho significa: eu me esqueci de todo o meu sofrimento, de toda a casa do meu pai. Então, foi uma maneira que José encontrou de se ressignificar. E, pessoal, todos nós podemos gerar Manassés em nossas mentes, ressignificando traumas. Manassés não é apenas um nome, é um estado de alma, é um estado de sentido. É um momento em que o sujeito reconhece a sua dor, mas ele não apenas reconhece essa dor, mas ele não se define por essa dor. Ele não permite que essa dor esteja à frente de todos os seus objetivos e de todos os caminhos que ele pretende trilhar ao longo de sua vida. A psicanálise, ao possibilitar o reencontro com a fala, ela devolve ao sujeito o que Freud, em 1917, chamou de a capacidade de amar e trabalhar. E a neurociência mostra que isso muda o cérebro, que isso forma novos circuitos. Quando você reinventa, quando você resolve estudar mais, seja lá o que for, pode ser a Bíblia, pode ser neurociências, pode ser psicanálise, quanto mais você trabalhar a sua mente, novas redes neurais se formarão e a possibilidade de uma saúde psíquica na velhice melhor será bem maior. E também, aqui mostra para nós que a neurociência, ela mostra que isso muda o nosso cérebro, vai formar novos circuitos, novas rotas, novos caminhos, inclusive literários, como esse que eu aqui hoje estou definindo para vocês. Ao escrever, ao escutar, ao transformar, cada um de nós vai gerar Manasséses dentro de si, oferecendo a todos que nos observam uma herança simbólica de superação. Ontem eu era uma pessoa,
Anteontem eu era uma pessoa, ontem eu era outra pessoa, hoje eu já sou outra. Por quê? Porque eu me reinvento, eu estou sempre aprendendo mais. Professor Siqueira? Bom, pessoal, o professor Siqueira, acho que hoje ele não vai estar. Professor Siqueira, você hoje não vai estar contribuindo com a gente? Bom, acho que agora ele talvez não esteja podendo estar falando, mas ele está nos assistindo, isso para a gente é um prazer. Então, pessoal, neuroplasticidade. Neuroplasticidade tem a ver com a nossa capacidade de nos reinventar, de criar novas perspectivas, de, mesmo que eu esteja de luto, devagarzinho, eu planto uma flor. Que tipo de luto? O luto do emprego, o luto da morte de alguém que eu amo, o luto de uma separação, qualquer tipo de luto. Ou talvez eu tenha uma dor melancólica que eu não saiba de onde veio. E essa dor melancólica que eu não sei de onde veio, ela é uma dor que está recalcada no meu sentimento. Por que será que eu sou uma pessoa que muitas vezes estou tanto no superego, eu tenho uma cobrança tão grande que não pode alguém estar falando algo de agradável e eu já vou pensar algo de mal? Será que não tem aí escondido lá na minha infância uma falta de validação, uma falta de merecimento, e eu também posso ter sido criado de uma maneira tão rígida que eu vá imaginar que tudo tenha a ver com alguma coisa de interesse do outro? Então, nós precisamos de parar e pensar até onde é o espaço do outro, até onde é o meu, onde estão as nossas dores. E aí, para terminar, eu vou contar aqui uma história de uma mulher que, por exemplo, ela se perguntava: será que é amor? Será que é paixão? Após 3 anos de namoro com um homem que não queria assumir totalmente um compromisso com ela. Então, para que essa mulher observasse como é, se era amor ou não, eu fiz uma pergunta: esse sapato que você usa, que é esse homem com quem você está convivendo e não quer assumir um compromisso de morar junto, de ter uma responsabilidade sobre você, de te ajudar a formar um psique mais saudável, esse relacionamento é um sapato apertado, difícil de aguentar, ou ele é um sapato gostoso, confortável, que te dá sustentação e quando você precisa está do seu lado? Que tipo de sapato é esse relacionamento? Dessa maneira, quando você olhar o sapato e ver se ele é confortável ou não, olhar para aquela pessoa e imaginar uma roupa gostosa de usar, ó, confortável, soltinha no calor, eu vou saber se o relacionamento é saudável ou não. Com relação a amizades, pessoal, a mesma coisa. Aquela pessoa que combina com você, nós vamos nos encontrar tal hora, mas ela chega 1 hora a mais atrasada e não respeita o seu tempo, será que essa pessoa é realmente um bom amigo? E você vai ficar sempre se colocando por trás? Será que você vai aceitar menos do que você merece nos lugares? Claro que não. Você tem o seu direito de ser respeitado assim como todas as outras pessoas. Então, nunca aceite menos do que você merece. A neuroplasticidade, ela existe e nós vamos superar os nossos traumas, mas ao passo que você se respeita, ao passo que você olha para você e não aceita menos do que você merece. Então, observe, a roupa é confortável? O sapato está confortável? Assim você vai saber se você está num lugar onde habita realmente o amor ou onde habita apenas interesses egoístas. E dessa maneira, a sua neuroplasticidade agirá de uma maneira bem melhor e mais consciente. Por hoje, o Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, se despede.
Nós agradecemos a presença de todos aqui que estão nos assistindo pelo canal Coisas de Cideres e também pelo Sobrapa. Até mais, pessoal. Na próxima semana nós voltaremos a falar mais sobre depressão e com um tema que eu já vou citar aqui para que vocês estejam aguardando. O tema da próxima semana, deixa eu ver aqui. Superando a culpa e o ideal do eu. Então, na próxima semana, nós vamos aprender a superar a culpa e vamos superar o ideal do eu. Então, até lá, foi um prazer estarmos falando com vocês. Muito obrigada a todos pela presença e pela companhia nessa live. Até mais, pessoal. Uma boa noite a todos.